Tenta nesse aqui. Havendo um número legal, abrimos a presente reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Enel. Também configurando com a presença do deputado Chico Cageli, que os leitores de biometria não estão funcionando para captar sua digital. Então, que fique registrada a presença do deputado Chico Cageli. Deputado Gomide, por gentileza, se puder fazer o registro. Cumprimentar também o deputado Thiago Bernaz, que não é membro da comissão e se faz aqui presente, deputado Paulo Trabalho, deputado Thales Barreto, deputado Hélio de Souza, que acompanham também os trabalhos dessa comissão e desta reunião. Cumprimento o ex-governador José Eliton, que está aqui hoje para ser ouvido pela CPI, e gostaria de convidar o secretário da comissão para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 7ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar as causas da má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela Enel. Aos 9 dias do mês de maio do ano 2019, na sala das comissões Solon Amaral, às 9 horas, aconteceu a referida reunião. Presentes os deputados Henrique Arantes, Alisson Lima, Caio Salim, Antônio Gomide, Chico Cageli, Diego Sorgato, Tião Caroço, Hamilton Filho, Rafael Gouveia, Wilde Cambão e Júlio Pina. Presente também a equipe técnica da CPI e do TCM e do TCE. Após a verificação de quórum, o presidente declarou aberta a sessão. Ato contínuo, o presidente convidou para compor a mesa o senhor Abel Rochinha, presidente da Enel Goiás, acompanhado do advogado Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva. Passada a palavra ao senhor Abel, este agradeceu a oportunidade e explanou sobre os investimentos que vêm sendo feitos pela Enel em Goiás. Esgotado o tempo, passou-se a palavra sucessivamente aos deputados presentes para suas considerações e inquirições, as quais foram respondidas pelo convocado. Findada a oitiva, passou-se a deliberação das seguintes matérias. 1. Convocação da ex-secretária da Fazenda do Estado de Goiás, Ana Carla Abrão, aprovada por unanimidade. 2. Adiamento da convocação do ex-governador Marconi Perillo, aprovada por maioria, com o voto contrário do deputado Alisson Lima. 3. Convite ao superintendente regional do Inmetro, André Abrão, aprovado por unanimidade. 4. Envio de expedientes a autoridades membros da Sociedade Rio Verde para participação na audiência pública, aprovado por unanimidade. O inteiro teor da reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após decodificadas, farão parte deste documento. Encerrada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, o presidente da CPI encerrou, convocando outra para o dia 14 de maio de 2019, às 10 horas. É esta a ata, senhor presidente. A ata que foi lida está em discussão. Encerrado em votação, encerrado, os favoráveis ficam como estão. Aprovado. Não há informes, também não há requerimentos, senhores deputados. Gostaria de convidar o senhor José Eliton de Figueiredo Júnior, ex-governador e ex-presidente da CELG, para a mesa para poder fazer suas explicações e responder às perguntas dos nobres colegas deputados. Senhores, vou abrir a inscrição dos senhores para fazer os questionamentos ao ex-governador José Eliton. E só para a gente poder pontuar, igual havia dito anteriormente, para a gente não sair do foco, para a gente poder manter o trabalho da CPI totalmente técnico na melhor forma possível, para a gente não politizar, falar de plataforma política, de uma obra, de uma questão política regional. Então, para manter as perguntas ao ex-governador José Eliton no foco da CPI, que é a respeito do período da privatização da CELG para a Enel. Então, gostaria de fazer a inscrição dos senhores. Sim. Só antes de encaminhar para os senhores, gostaria de perguntar se o José Eliton gostaria de fazer algumas considerações, narrar o período que esteve à frente da CELG, quando foi presidente, enfim, se o senhor quiser fazer suas considerações, fique à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Não, será uma breve introdução. Senhor presidente, deputado Henrique Arantes, quero saudar também, ainda que na ausência, o senhor relator desta comissão parlamentar de inquérito, deputado Caio Salim, saudar todos os deputados aqui presentes, destacar que, quando noticiado pela imprensa que esta Casa de Leis, através dessa comissão parlamentar, gostaria de fazer oitiva nossa, fiz questão de imediatamente ligar
para o senhor presidente da Assembleia Legislativa, para o senhor presidente da comissão e para o senhor relator, me colocando à inteira disposição dessa casa, porque compreendo muito bem o papel do Parlamento goiano para buscar ofertar aos cidadãos desse Estado serviços de qualidade, buscar sempre a preservação do interesse público. Evidentemente, o escopo delimitado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, como destacado pelo senhor presidente, tem um arcabouço definido sobre essa matéria. Evidentemente, estou aqui para colaborar, para contribuir com aquilo que eventualmente tiver conhecimento, de modo que nós possamos garantir que o cidadão goiano seja efetivamente o beneficiário de todas as ações de qualquer esfera de poder, seja do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Portanto, eu quero agradecer a oportunidade de expor aquilo que penso sobre as matérias que eventualmente forem indagadas pelos senhores deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Zé Hélito. Agradeço a presença de Vossa Senhoria também nessa comissão. Então, encaminhando aos parlamentares para os seus questionamentos, o primeiro inscrito é o propositor do requerimento, o deputado Alisson. Por favor, deputado Alisson, fique à vontade. 5 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os deputados presentes. Queria agradecer a presença aqui do ex-governador Zé Hélito, que de maneira respeitosa com a Assembleia, compareceu de imediato aqui à CPI. Tenho certeza, ex-governador, que o senhor pode trazer esclarecimentos muito importantes para toda a sociedade em relação ao processo, primeiro, de dificuldade financeira e também de privatização da CELG. Nós estamos aqui praticamente 2 meses já debruçados sobre todo o processo, principalmente com a finalidade de provocar mudanças no comportamento da empresa Enel, que hoje tem sido muito mal avaliada ainda para com a sociedade em relação à questão do fornecimento de energia. Inadmissível, depois de praticamente 3 anos que nós somos reféns dessa companhia, dessa empresa, ainda termos essa questão deficitária do fornecimento, suspensão do fornecimento, dificuldade operacional, os planos de investimento não estão sendo concretizados, e as informações que tivemos ao longo desses anos é que, exemplo, a questão do acordo que foi feito para poder a Enel entrar no mercado, questão de 3 bilhões que a empresa deveria investir no estado de Goiás nesses próximos 2 anos. Já estamos entrando no 3º ano e a empresa não ofereceu essa contrapartida. Então, tudo isso, ex-governador, acaba recaindo um peso muito grande em cima do processo, né, que levou à falência da empresa CELG e, consequentemente, também um processo de venda para a Eletrobras no primeiro momento, né, 51% das ações, e depois, na sequência, o processo de privatização. Eu tenho tido muitas informações técnicas em relação ao período em que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, foi presidente da companhia, da CELG, e, inclusive, falas do senhor na época dizendo que os planos estavam já elaborados para poder realmente fazer com que a CELG retomasse o crescimento dela e não chegasse num processo de privatização no futuro. Infelizmente, isso não aconteceu. Queria perguntar para o senhor qual foi o motivo, onde fracassou o governo naquela época em relação ao processo de salvamento da CELG e que depois, consequentemente, resultou no processo de privatização. Primeira pergunta. Segunda pergunta, ex-governador, é em relação ao processo de endividamento da empresa, perdão, da falta de investimento da companhia. Na época da CELG ainda, entre 2011, 2012 e 2013, os gráficos já foram apresentados nessa casa, os investimentos caíram drasticamente, numa esfera até de 70% a 80%. E aí, consequentemente, depois disso, ao não investir a empresa, o resultado foi fatídico, né? Automaticamente, investimento deixou de acontecer por parte do governo e também a sociedade não viu um resultado prático das operações que foram anunciadas por Vossa Senhoria na época em relação ao salvamento da empresa. Houve ou não uma intenção na época deliberada por parte do governo, e o senhor era o presidente da companhia, no sentido de salvar o capital da empresa? Inclusive, queria saber de Vossa Senhoria o que foi feito para poder acabar com o aspecto de cabide de emprego da empresa na época, de excesso de gratificações, super salários e tudo mais, ou seja, o inchaço da empresa foi um dos motivos que levou a companhia a entrar em falência. Terceira pergunta, se em algum momento foi dado algum sinal de alerta por parte do governo para Vossa Senhoria de que a empresa poderia ser salva ainda, e se o senhor tomou algum tipo de decisão pessoal de não tocar à frente algum processo de recuperação da empresa.
Se houve sinal por parte da Caixa Econômica Federal, na época em que o senhor era presidente da companhia, no sentido de sinalizar um acordo, um empréstimo, para poder salvar, porque foi amplamente divulgado um pouco mais à frente, o senhor já não era mais o presidente da empresa, mas um pouco mais à frente, a Caixa, ela inclusive sinalizou publicamente de que estava disposta a financiar ad eterno aí, uma linha de crédito para poder recuperar a empresa CELG. E por que de que nesses anos de 2011, 2012, 2013, o senhor, se eu não me engano, não estava na presidência da companhia? Estava? 2011, 2012, 2013? Só 2011. E o senhor estava realmente ocupando cargos estratégicos do governo. O senhor pode responder também, se é pertinente responder ou não, o porquê que foi feito naquele momento do governo não investir durante 2 ou 3 anos consecutivos, preparar o ambiente, pelo menos de fora a gente vê isso, preparar um ambiente para que a empresa fosse à ruína e depois fosse privatizada. Depois, presidente, se possível, eu quero já de maneira abreviada entregar para o ex-governador, se possível, mais na frente, depois se outros pares perguntarem, eu tenho outras interpelações para poder fazer. Ok, são muitas perguntas, ia encaminhar a palavra para outro parlamentar e juntar as perguntas para que fizesse a resposta, mas como foram muitas, encaminhar a palavra ao ex-governador José Elton para que faça suas respostas. Bom, senhor presidente, eu gostaria, antes de adentrar as perguntas, saudar também o doutor Tito, colega advogado que se faz presente aqui hoje, bem como o doutor Lúcio Flávio, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que se faz aqui presente. Gostaria de destacar ao senhor deputado Alisson Lima, que acho que é importante sempre discutirmos os temas de relevo para o Estado de Goiás com as informações corretas, com os dados corretos, com os números que possam, evidentemente, esclarecer as situações. Claro que todo o conteúdo de questionamentos realizados por Vossa Excelência foge ao escopo da própria CPI, na medida em que o fato delimitado por ela não abarca essa situação. Mas, de qualquer sorte, eu faço questão de responder, porque entendo que todos os questionamentos aqui externados têm por objetivo estabelecer um conjunto que possa propiciar a cada parlamentar a formação de sua convicção acerca das questões. Primeiro, entendo que o governo não fracassou no que diz respeito ao salvamento da CELG. Ele entendeu, naquele momento histórico, de buscar estabelecer ações para que a CELG pudesse se restabelecer enquanto empresa viável do ponto de vista econômico, do ponto de vista de ações de desenvolvimento no Estado de Goiás e ações sociais. Me permita, Vossa Excelência, retornar um pouco no tempo para contextualizar toda a matéria. Quando o senhor fala de financiamento ad eterno da Caixa Econômica, me parece que é um equívoco, porque nenhuma instituição financeira, muito menos oficial, oferta créditos ad eterno para qualquer que seja a empresa. Tal modalidade de financiamento ela não existe na sistemática bancária nacional. O que o senhor deve estar se referindo aí deve ser a possível comparação entre uma operação que estava em andamento no ano 2010, que estava sendo conduzida pelo então governo do ex-governador Dr. Alcides Rodrigues, hoje deputado federal, e posteriormente o encaminhamento que foi realizado para o fechamento da primeira modelagem de federalização, que não foi uma federalização clássica, mas foi a primeira tomada já no ano de 2011, final do ano 2011, para que a CELG pudesse ter parte do seu conteúdo acionário transferido para a Eletrobras. O senhor destacou muito bem, então, uma série de falas minhas, e depois eu posso fornecer a Vossa Excelência, destacando que sempre trabalhei para que a CELG permanecesse estatal na sua integridade. Essa era a minha convicção e sempre foi minha convicção. É claro que haviam vozes dentro do governo que defendiam outros modelos para a empresa. Eu lutei até o último momento e consegui estabelecer que ela continuasse uma empresa pública, ainda que pudesse ser pertencida naquele momento a 2 entes, União e Estado de Goiás. Naquele momento, nós fizemos todo um processo de tentativa, um roadshow, para buscar sanear a CELG. E aí é bom lembrar, mais uma vez, que em 2011, a CELG tinha contingenciado os seus reajustes tarifários desde 2006. Com isso, ela observava um prejuízo acumulado de mais de 600 milhões naquele momento. Só no ano 2011 foram mais de 225 milhões de reais que a empresa deixou de receber em função da inadimplência com encargos setoriais. Dentro desse cenário que dificultava os investimentos da CELG, nós buscamos fazer um realinhamento das prioridades da empresa para com encargos setoriais, para com pagamento de fornecedores e prestadores de serviços, para a retomada do processo de desenvolvimento e, mais do que isso, para a retomada do processo de investimentos na CELG. Mas
nós retomamos a capacidade da CELG em obter a regularização, e com isso, no final de 2011, obtivemos da Agência Nacional de Energia Elétrica a autorização para reajustes tarifários. De que forma foi feito isso? Inicialmente, fizemos um roadshow com empresas do setor público brasileiras, especificamente CEMIG, Copel, que fizeram a tratativa com a CELG na tentativa de buscar estabelecer uma aliança estratégica para retomar a capacidade de investimento daquela empresa. Não foi possível em função da visão de cada uma das empresas que ficaram, observaram as questões, e no final daquele exercício nós tivemos uma entabulação de acordo com a Eletrobras, que foi mediado à época pelo então ministro de Estado de Minas e Energia, Edson Lobão, que, como trabalhou juntamente com o ex-ministro Márcio Zimmermann, toda a modelagem daquela que foi a primeira concessionária obtida naqueles moldes, que depois foi estendida para a concessionária do Amapá, que também seguiu a mesma trilha da concessionária. E eu vou fazer questão aqui de ler alguns investimentos que foram realizados no ano de 2011, de modo a demonstrar especificamente os equívocos que muitas vezes são trazidos à baila sem as maiores informações. No ano de 2011, nós fizemos investimentos em melhoria dos processos para a resolução de problemas de qualidade de fornecimento, orientação quanto à demanda contratada e simulação de faturamento, visitas às instalações de clientes, implantação de eficiência, implantação de gestão da qualidade no atendimento presencial. Mais do que isso, vou citar apenas alguns exemplos de investimentos realizados no ano 2011. Linha de 138 kV entre Itapaci e Serra do Ouro. Foram construídos 66 quilômetros dessa nova linha. Linha de 69 kV, Palmeiras para Pif-Paf Goemil, 22 quilômetros. Subestação de Bela Vista, ampliação em 33 mil kVA, transformando numa subestação de 138 kV. Subestação Pires do Rio, ampliação de 20 mil kVA e 69 kV. Subestação de Águas Lindas, ampliação, construção de 3.300 quilômetros de redistribuição e instalação de 4.300 transformadores, retomada do programa Luz para Todos. Eu me recordo que, naquele ano, 2011, a primeira obra inaugurada pelo governo do Estado naquele ano foi a inauguração da iluminação do assentamento Brunet, realizada no município de Alvorada do Norte. Marcou tanto o programa de inauguração de obras do governo à época, quanto a retomada do programa Luz para Todos. Foram mais de 1.300 ligações de energia no programa, 1.336 propriedades rurais, com a construção de 717 quilômetros de redes naquele momento. Foram investidos também em programas sociais que a CELG fazia, que penso que faz até hoje, mesmo porque é uma obrigação constante da própria tarifa. Como eu disse, nós fizemos todo um trabalho com a Enel. E aí eu gostaria de fazer, para elidir de uma vez por todas, mesmo porque esse assunto em relação à comparação de operações, ele foi, por demais, debatido, inclusive por essa casa, pelo Senado Federal. Eu quero aqui fazer a leitura da sessão do Senado Federal, realizada no dia 28 de setembro de 2015, onde esse tema foi debatido também, com indagação similar à que Vossa Excelência realizou agora. Peço a autorização do senhor presidente para fazer a leitura. Fique à vontade. Naquele momento, o presidente da CELG Holdpar, Dr. Fernando Navarrete, analisou os dois contratos apresentados à Caixa Econômica Federal. Um pelo ex-governador Dr. Alcides Rodrigues e outro pelo então, na época, eleito governador Marconi Perillo. Comparando os dois contratos, por ironia do destino, Caiado, que à época era senador da República, hoje é governador do Estado de Goiás, disse que as condições do primeiro contrato realizado no governo anterior eram melhores que as condições da proposta apresentada pelo governo Marconi no ano seguinte. A assessoria do senador certamente se equivocou na análise dos dois documentos, disse Navarrete. Ao demonstrar números contraditórios apresentados pelo senador, Caiado ouviu e, após consultar documentos, não voltou ao assunto, numa clara demonstração de que havia apresentado números incorretos ao defender o governo anterior. O erro do senador foi dizer que as condições do primeiro contrato eram melhores que a proposta. O senador disse que a nossa proposta era de um contrato de 5 anos com 2 de carência. E o de 2010 seria de 2 anos e 120 de carência. Isso não é verdade. O nosso contrato declina um prazo de 180 meses de carência. Navarrete salientou que a operação de crédito de 2010 era maior que a de 2011. O contrato de operação de crédito feito em benefício do Estado e do povo goiano foi o de 2010 no governo Marconi. Disse para acrescentar:
Quando o cidadão Caiado informa que na nossa operação nós perdemos o controle, na operação de 2010 eram 5%. Eu não tenho nenhum documento válido de proposta real firmado em relação a esses termos. E assinado que indique que essa assertiva seja correta. Afirmou. Ao contrário, na operação do governo Alcides, nós perderíamos o controle por acordo acionista. A Eletrobras ficava minoritária, com todo o bônus e sem nenhum ônus. Ela tinha toda a diretoria, menos a presidência, dominava o conselho. Portanto, não tinha nenhuma responsabilidade com o passivo, afirmou Navarrete. Por fim, Navarrete alertou que, se nós queremos verdadeiramente, a mim não cabe politizar a questão, ter a CELG saudável. Caso essa comissão entenda pertinente, eu acho que basta solicitar ao Senado da República as notas taquigráficas dessa reunião que discutiu esse tema, como, aliás, essa própria casa discutiu. Naquele momento, e por questões, obviamente, circunstanciais, nós tínhamos um cenário que mudou de uma gestão para outra, e é importante destacar, quando o senhor fala que houve pedidos para a Caixa Econômica não fazer, em momento nenhum houve isso. Aí é bom voltar a 2010. No momento da transição entre um governo e outro governo. Naquela eleição foi eleição de 2 turnos, no final de outubro encerrou-se a eleição, e quando um dos grandes temas daquela eleição foi justamente a Companhia Energética do Estado de Goiás, CELG. Naquele momento, ao tomar a decisão de pedir ao governo federal para que suspendesse, não cancelasse as negociações, foi em função de uma série de fatores que a Comissão de Transição e o governador eleito assim o fizeram. Com certeza, ele deverá aqui se expor e deve explanar as suas razões naquele momento. Mas uma das razões foi uma ação interposta pelo Ministério Público Federal, na 4ª Vara Civil da Justiça Federal, essa casa com certeza pode ter acesso, em que pleiteava justamente a suspensão daquela operação que estava em andamento com o governo federal. Posteriormente, no dia 29 de novembro de 2010, a Justiça Federal de Goiás acatou um pedido liminar de uma ação civil pública promovido pelo Ministério Público e suspendeu o acordo firmado entre o governo federal e o governo de Goiás. A partir desse cenário, foi construído todo um modelo de tentativa de reconstrução de alternativas para a CELG-D naquele momento. Nós tínhamos um cenário todo que impunha dificuldades econômicas, era preciso dar a condição. Em que bases que se deram o acordo de 2011? Aquele acordo foi extremamente importante para a CELG e para o Estado de Goiás, naquele momento. Aquele acordo impôs uma operação de 3,5 bilhões de reais, sendo que 1,37 bilhões destinados ao aumento de capital da empresa e 2,5 bilhões de pagamentos de dívidas do Estado. A primeira parcela de recursos, de 1,7 bilhão, foi internalizada na CELG em dezembro de 2011, sendo destinados 100 milhões a aporte de capital, 1,6 bilhões para o pagamento de dívida do Estado. O restante dos valores foram liberados em tranches em 2012 e 2013. Com a entrada de 1,7, a CELG pagou, isso consta em todos os balanços, quitou débitos setoriais, 828 milhões de reais. Esses débitos setoriais da empresa é que impediam a empresa de realizar os reajustes tarifários definidos pela agência reguladora das concessionárias. Pagou débitos com suprimentos na ordem de 450 milhões de reais e pagou ICMS vencido em 422 milhões de reais. É importante destacar que quando, em 1º de janeiro de 2011, assumimos a presidência da CELG, entre um fornecedor, um prestador de serviço, apresentar sua fatura no balcão da empresa e o pagamento demorava algo em torno de 358 dias. No dia que nós deixamos a presidência da CELG, com a finalização do acordo, o tempo médio entre qualquer fornecedor ou prestador de serviço da CELG apresentar sua fatura e receber era de 3 dias. Nós estabelecemos ordem cronológica no pagamento das obrigações da CELG naquele momento e que me parece que daí por diante foi seguido a tempo e a modo pelas gestões que sucederam. Importante destacar que, em função do acordo, e aí evidentemente não há como discutir as questões realizadas a 2012 e 2013, a Eletrobras, em janeiro ou fevereiro de 2012, assume a direção da empresa e, a partir de então, em função do próprio acordo, ela é gerida pela Eletrobras nos anos que se vieram. Nós tivemos uma crise do setor elétrico muito grande. Essa crise foi causada pela política de modicidade tarifária. Foi implementada pelo governo federal à época, com o objetivo de frear
a pressão inflacionária que tinha no Brasil naquele momento. Qual foi a consequência disso? Estrangulou todo o sistema elétrico nacional. Se você se recordar, no ano 2013, 2014, então, o presidente da República teve que redesenhar toda a política energética dela, inclusive gerando um passivo de 12 bilhões do governo federal com as diversas concessionárias de energia elétrica. Então, todo esse contexto fático da época é que levou às tomadas de decisões que foram feitas. Eu particularmente entendia, como entendo, a importância da CELG como uma empresa pública, porque é óbvio que ela tem que ter resultados, porque sem resultados ela não consegue realizar os investimentos necessários. Mas é óbvio também que ela tinha, como tem ainda ao meu sentir, um papel social muito importante. Papel de levar energia para regiões que tenham uma demanda grande. Senão nós ficamos naquele velho dicotomia do cachorro correndo atrás do rabo. A empresa fala que não investe numa região porque não tem demanda. O empresário que quer investir fala que não investe porque não tem fornecimento de energia elétrica. Nós ficamos sempre nesse círculo pernicioso. E algumas regiões por si só não dão resultados econômicos de imediato. É preciso que você fomente. Portanto, essa era a razão que eu trabalhei sempre para ter. Consegui estabelecer ações que puderam garantir essa parceria, salvar posteriormente, e aí já vamos entrar no escopo desta comissão parlamentar, em 2015, um decreto presidencial inclui a CELG dentro do programa de desestatização do governo federal. Ali se inicia todo o processo que culmina posteriormente com a privatização da CELG, na medida em que ao Estado de Goiás não caberia fazer qualquer outra alternativa, uma vez que o controle majoritário transferido para o privado, não haveria sentido o governo do Estado permanecer com a participação acionária que ele tinha na CELG. Portanto, foi uma decisão tomada pela Eletrobras, um decreto presidencial avaliado pela CVM e pelo Conselho de Administração Empresarial, que regula essas matérias na Bolsa de Valores. Então, em linhas gerais, essas são as posições que geraram a situação envolvendo a CELG. Eu queria só fazer um comentário, senhor presidente, senhor deputado. Quando o senhor fala em relação a salários, cabides de emprego, a CELG, desde 2011, eu não sei como que era regulamentada antes, lá não podia, como não, hoje eu não sei, hoje é privada, mas enquanto estava sob o comando público, fazer nomeação de quem quer que seja no seu cargo diretivo, os cargos diretivos da CELG. Eventuais gratificações eram distribuídas entre os funcionários efetivos da empresa, conforme regramento estabelecido. Lá não tinha possibilidade, no ano de 2011, de ser nomeado sequer uma pessoa para cargos distintos daqueles que já estavam definidos na legislação de regência. Perfeitamente. Senhores, eu queria pedir, caso haja alguma pergunta, como a explicação do ex-governador José Hélito foi bem ampla, e acredito que ele pegou o escopo de talvez várias perguntas que alguns dos senhores poderiam também realizar. Então, para evitar a gente patinar e repetir a mesma pergunta, com a palavra o deputado Antônio Gomide para seus questionamentos. Senhor presidente, eu pedi para que pudesse apresentar um slide, não sei se já está pronto, se pudesse, gostaria de apresentar, se não, gostaria de, a hora que estiver pronto, que a gente pudesse fazer a abordagem em cima. O slide está pronto para ser apresentado? Antes, primeiro cumprimentar o ex-governador, Zé Hélito, bom dia e boa presença do senhor, que a gente possa, o senhor que teve a oportunidade como vice-governador, como presidente da CELG, essa casa tem o interesse de poder, com a CPI, ajudar a poder buscar uma solução dentro daquilo que foi contratualizado da Enel com o Estado de Goiás, que deve ser acompanhado pela AGR e pela ANEEL, para que ela possa prestar um serviço de qualidade em nosso Estado. Agora, o senhor, como cidadão, como o senhor vê a atitude no sentido da venda da CELG, uma vez que nós, goianos, estamos já com saudade da CELG, da forma como a Enel está tratando o Estado de Goiás, as demandas que nós temos hoje no Estado de Goiás, mas como o senhor, como cidadão, está lá na cidade de Posse, advogando, como é que o senhor percebe hoje o cidadão goiano olhando dentro dessa prestação de serviço que essa empresa que foi instalada em Goiás, em função de uma venda de uma empresa estatal, para que ela pudesse cumprir o seu papel social e de um benefício essencial à vida, ao agronegócio, ao setor produtivo de Goiás, uma vez que nós estamos vendo aí no Jornal Popular, um mês atrás, que é
a pior empresa fornecedora de energia elétrica do país? Essa é a primeira pergunta, e depois gostaria da gente fazer uma abordagem sobre aquele slide. Pare o tempo do deputado Gomide, por gentileza, para que Zé Elton faça a resposta. Bom, naturalmente, como consumidor que sou, vejo as dificuldades porque passam milhares de outros consumidores em função de dificuldades em todo o sistema de energia fornecido na área de concessão da Enel. Agora, eu tenho convicção também que a Enel é uma das empresas consolidadas não só no âmbito nacional, mas no âmbito internacional. É uma empresa que presta serviço em outras áreas de concessão. Me parece que o resultado dela obtido em outras áreas são melhores do que aqui em Goiás. É claro que você tem sempre um período de maturação entre uma transição de uma empresa estatal para uma empresa do setor privado, e essa maturação deve ser compreendida nos processos gerenciais internos de governança da empresa para que os resultados possam advir. Evidentemente, como cidadão, eu sinto as dificuldades que a empresa, mas como governante, alguém que tem acesso às informações, sem compreender também que muitos investimentos foram feitos. Eu posso aqui fazer referência a investimentos realizados pela Enel no ano 2018, que eu tive a oportunidade de participar de inaugurações de ações importantes para o desenvolvimento do Estado. Eu posso aqui citar, por exemplo, ampliação da subestação Planaltina de Goiás e Itiquira Formosa, o deputado Sebastião Monteiro conhece muito bem, a Regional de Lusiânia, nova linha de alta tensão de 138 kV, ampliação da subestação de Águas Lindas e de Pacaembu, em Lusiânia, nova subestação de Paraúna, ampliação de subestações de Aruanã em Palestina, nova subestação Ipeguari de Santa Helena. Essa, inclusive, eu participei da inauguração no ano passado dessa nova subestação. É claro que existe um plano de investimentos que deve ser seguido e, como o senhor muito bem destacou, deve ser fiscalizado. O papel da fiscalização, e é estabelecido pela legislação brasileira, ele cabe a determinados órgãos. Todas as concessionárias de energia elétrica no país estão submetidas às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, inclusive para obter reajustes tarifários. Não é apenas a vontade da concessionária que a permite aplicar determinados percentuais nas tarifas por ela gerenciada. É a Agência Nacional que autoriza especialmente diante de um conjunto de fatores que são expostos a ela para que ela autorize. E a qualidade do serviço, por sua vez, me parece que essa casa aqui, essa comissão, recebeu recentemente Sua Excelência, o presidente da AGR aqui, ela faz a fiscalização ordinária da prestação de serviços por essa empresa e aplica multas, quando for o caso, ou intima a empresa para que apresente as suas justificativas. Eu, como disse anteriormente, a minha visão naquele momento, assim como hoje, era de uma empresa estatal, mas não adiantava ter uma empresa estatal sem capacidade de realizar investimento. Ela teria já entrado em colapso na medida em que estava sendo desenvolvidos seus números. Ela precisava de aporte de capital. Por isso foi importante aquela federalização, que foi a primeira, como eu disse, naquele modelo no país, e depois, naturalmente, a Eletrobras, analisando todas as questões relacionadas não só à CELG, mas a outras empresas que eram de propriedade dela, ou que ela era majoritária, ela entendeu tecnicamente por esse caminho. Me parece que a decisão da Eletrobras não é uma decisão política ou ideológica, mesmo porque o governo à época, o governo federal à época, tinha uma visão clara de não estatização. E a decisão foi tomada justamente dentro de um contexto técnico para a viabilidade da CELG, pelo menos essa é a perspectiva e premissa que eu passo de uma decisão de uma empresa tão importante como a Eletrobras. Mas, repito, respondendo objetivamente a sua pergunta, como cidadão consumidor, evidentemente eu sinto as dificuldades que todos os goianos sentem. Esse gráfico que está aí atrás, ex-governador, é um gráfico apresentado pela Enel e que ela aborda do ano de 2007 os investimentos, que vai de 202 até o ano de 2009, com investimento 209 ainda na CELG, 2010 154 e 2011 149, que foi o índice menor de investimento realizado na CELG em toda a história da CELG e também nos investimentos até o ano de 2018. Obviamente nós estamos aí com um gráfico que demonstra que
politicamente, né, a decisão política que foi tomada, de diminuição de investimento, obviamente, fez com que sacrificasse a CELG para poder fazer a privatização. Esse gráfico aí é da empresa Enel. O que nós percebemos é que as agências de regulação, que obviamente acompanhavam também o atendimento e a prestação de serviço da CELG, e naquele momento, principalmente em 2011, quando estava passando em 2012 para a federalização, nós tivemos uma mídia muito forte em Goiás, no sentido de poder dizer que a CELG, todos nós já concordávamos que a CELG precisava ser vendida, porque a CELG era um grande buraco, e não adiantava jogar nada ali, porque como ela não prestava um bom serviço, privatizando nós teríamos uma solução melhor para Goiás. Mas exatamente os investimentos foram diminuindo desde o ano de 2008 até o ano de 2011. Esses investimentos diminuíram, né, a ponto de chegar em 2012 para federalizar. Quem regulava era a Agência Goiana de Regulação, é a AGR, que são funcionários do Estado, que são funcionários do governo, assim como a empresa CELG é do governo também. A pergunta é como que o senhor percebe, né, dentro desse baixo investimento que foi feito para poder privatizar, e dentro da atuação da GR, da qual reconhecidamente a GR esteve aqui conosco na CPI, disse que não tem quadro técnico, a insuficiência de pessoas para acompanhar esse trabalho, e até então, como era estatal, obviamente estava na mão do próprio governo, no sentido de fazer com que esses técnicos pudessem fazer esse trabalho, ou seja, tudo do mesmo lado, e com a mídia muito forte, no sentido de que a única solução era vender a CELG. Então nós estamos vendo agora que, dentro desse quadro que a própria Enel apresenta, a falta de investimento é que provocou realmente o que nós estamos vendo hoje, no sentido de um colapso em relação à CELG e à federalização, e obviamente o quadro do qual a Enel hoje reclama que pegou o Estado da forma como está, e por isso não dá conta de suprir a demanda que... Para conclusão, por favor. Suprir a demanda que ela fala que tem um passivo muito alto, e que mesmo ela investindo não dá conta de resolver, ou pelo menos minimizar aquilo que a indústria, o agronegócio e o próprio cidadão percebe que precisa melhorar a energia e não tem de onde recorrer. Então essa é uma análise que eu gostaria que o senhor fizesse dentro desse quadro de investimento realizado da CELG 2007-2018. Antes de devolver a palavra ao ex-governador José Elton para fazer as respostas, gostaria de perguntar se mais algum deputado quer se inscrever para falar. Vou encerrar as inscrições neste momento. Está inscrito o deputado Rafael, o deputado Chico Cageli, o deputado Tales. Mais algum parlamentar quer fazer algum questionamento, alguma pergunta? É para mim? Uma questão de ordem. O ex-governador Zé Elton Questão citou... de ordem, deputado Alisson. Obrigado, presidente. O ex-governador Zé Elton citou em 2 ocasiões a questão do escopo dessa investigação em si, dessa CPI, ser apenas a questão da Enel. Só para esclarecer o ex-governador que no começo do ano tínhamos 2 CPIs paralelas sendo abertas na casa, uma da CELG e outra da Enel, e convergimos uma só. Portanto, toda essa abordagem que eu fiz, especificamente ao processo de privatização da CELG, é pertinente sim à investigação. Nós convergimos 2 CPI numa só. Perfeito, agradeço, inclusive destacando que eu fiz a referência, porque no ofício que eu recebi estava constando apenas isso. Obrigado. Deputado ex-governador José Elton, para fazer suas respostas do questionamento do deputado Antônio Gomide. Eu vou, caso o senhor permita, fazer a inversão das respostas, iniciando pela frase que o senhor colocou, que a Enel reclama que não faz investimentos porque recebeu assim o assado. Me causa espécie, eu confesso que nunca vi nenhum dirigente da Enel fazer esse tipo de reclamação, porque seria absurdo. Na medida em que ela participou do leilão público, sabia das regras, estabeleceu um roadshow, ela conhecia toda a empresa antes, evidentemente, de fazer a proposta em bolsa de valores para aquisição da empresa. Caso ela tenha feito esse tipo de comentário, me parece que é um atestado de incompetência absolutamente inaceitável na gestão do modelo de energia. Me parece que esse tipo de situação, se ocorreu, não é uma situação que seja justificada. Afinal de contas, uma empresa do porte da Enel, uma multinacional do porte dela, não saber e não conhecer a empresa, que foi apresentada publicamente pela Eletrobras,
dentro da Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, não saber em que estado estaria encontrando, me parece que é algo que não corresponde à realidade. Não tem sequer sentido lógico tal assertiva, se é que foi feito por algum representante da Enel. De qualquer sorte, quando o senhor destaca a questão dos investimentos, esses dados da Enel são absolutamente corretos. Não tem nenhuma divergência em relação à realidade fática. Mesmo porque é importante lembrar, deputado Gomide, que a CELG não tinha como fazer investimentos maiores do que estão estabelecidos aí entre os anos 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. E por que ela chegou nessa situação? Por uma razão muito simples. Todos o processo tarifário dela ficaram congelados durante 5 anos, de 2006 a 2011, porque a CELG, lá em 2006, iniciou um processo de não pagamento dos encargos setoriais. Dentro dessa perspectiva, ela deixou de arrecadar, e eu fiz a referência aqui agora há pouco, 655 milhões de reais. Só no ano 2011, 266 milhões de reais. Ou seja, era impossível que ela continuasse essa trilha. E aí é importante lembrar que quando foi firmada... Essa decisão não era do governo? Essa decisão da CELG? Essa decisão ela foi tomada no ano de 2006 a 2011. Da CELG. Nós assumimos a empresa e fizemos justamente o contrário. Quando fizemos a tabulação do acordo, pagamos imediatamente mais de 800 milhões de encargos setoriais, o que permitiu à CELG fazer o reajuste tarifário e, a partir de então, já sob o comando da Eletrobras, iniciaram uma linha gradativa de aumento dos seus investimentos. Isso é questão lógica. Se eu não tenho recurso, eu não tenho como ampliar investimentos. Se eu não tenho capacidade de fazer esses investimentos, não tem. E aí nós tivemos no ano 2011, 2012, 2013, basicamente uma linha estável de investimento. Por quê? Aí veio aquela situação, o senhor pode falar muito bem, mesmo porque a Sua Excelência, a senhora ex-presidente Dilma, comandava pessoalmente a política de modicidade tarifária no setor elétrico nacional, que ocasionou uma contingenciamento de investimentos, não na CELG aqui, mas em todo o sistema elétrico nacional. Ela utilizou como instrumento de segurar a pressão inflacionária justamente a contingenciamento de aumentos tarifários, regulados pelo governo federal, seja em energia elétrica, seja em combustíveis. Com isso, ao ver um colapso do sistema, ela foi obrigada justamente a rever essa posição e custou aos cofres públicos nacionais mais de 12 bilhões de reais distribuídos entre as diversas concessionárias de energia do país, para a recomposição de seus efetivos. Portanto, senhor deputado, essas são as razões que propiciaram isso. Eu gostaria de destacar ainda que a agência... Eu gostaria, só passar para outro tema, porque quando fala que em 2007, por exemplo, 2008, os presidentes da CELG, todos são indicados pelo governo. A forma de poder fazer investimento é a decisão de governo, até porque ela é estatal. Então, a medida que se não tem investimento é uma decisão de governo, para não se investir, para poder realmente chegar no momento como chegou em 2011, quando o senhor foi presidente, para poder dizer, olha, está liquidada. Então, foi uma decisão política, no sentido de poder dos investimentos, aonde no ano de 2007 era o seu Enio Branco, antes é o André Rocha, antes o Zé Paulo Loureiro, ou seja, tudo decisões de onde um governo decide quem vai ser o presidente, de como investir. Essas pessoas que foram indicadas dentro de uma política, obviamente seguem aquilo que o governador determina, porque são os investimentos, a ponto de chegar em 2011 e dizer, não, realmente está quebrado, vamos agora passar para a federalização. É outra situação, nós estamos falando do caminho que foi seguido, um caminho de pouco investimento, de 2007 até 2010, onde ali realmente consolidou a morte da CELG. Por falta de quê? Uma decisão política que foi tomada dentro do governo, obviamente que vem em 99 a 2000, Fernando Cunha, Clóvis Pereira, Clóvis de Oliveira em 2011, Zé Walter Vasque, 2001 a 2000, tudo decisão de quê? De quem o governo quer que fique à frente da CELG. Ou seja, um grande investimento, ou aquilo que não foi tomado as decisões corretas, de governos que foram responsáveis para colocar as pessoas nos lugares e que chegou a esse ponto que chegou em 2011. Então 2011 é consequência de uma política ou de pessoas que estiveram à frente, que foram indicações políticas de governos que estavam à frente. É essa que é a questão que nós estamos falando, tá? E é isso que eu acho que é preciso a gente poder focar no sentido de tentar buscar aqui,
daquilo que se diz que a CELG seria a grande solução vendendo e privatizando, o que nós estamos vendo é que a própria empresa, quando vem aqui, ela diz, olha, o buraco era tão grande que tudo que nós fazemos agora ainda é pouco para aquilo que Goiás precisa. É esse que é a grande discussão. Bom, senhor deputado, naturalmente, sobre gestões realizadas antes de 2011, eu tenho muito pouco a acrescentar, mesmo porque não fazia parte de nenhum dos segmentos políticos do Estado e nem estava presente. Mas se o senhor quiser discutir as causas que levaram a CELG a chegar à situação que chegou, nós teríamos que voltar muito no tempo. Não só nos nomes que o senhor referiu aí, tantos outros nomes que passaram por lá. A começar pela discussão da venda de Cachoeira Dourada, da galinha de ouro da empresa, que ali estabeleceu o início de todo o processo que culminou com a situação financeira da CELG-D. Eu vou citar apenas um exemplo para ilustrar isso. CELG Geração e Transmissão. Ela não foi privatizada. Ela foi segregada da holding, permanece sob o controle estatal. Observe os balanços da CELG Geração e Transmissão. Altamente positivos. Uma empresa superavitária. Uma empresa que realiza investimentos. E isso sem Cachoeira Dourada. Imagina se nós tivéssemos Cachoeira Dourada compondo o portfólio da holding como um todo. Mesmo porque, se você observar, eu fiz questão de destacar, no ano de 2011, nós tivemos que pagar 400... Só um minutinho, por favor. 450 milhões de reais de suprimento de energia. Então, se observa claramente essa questão. Eu sou um homem altamente qualificado, com experiência pública, o senhor sabe muito bem, quando eu faço a referência ao contingenciamento dos gastos da empresa com investimentos, dizem respeito à realidade financeira da empresa. Agora, se o governo poderia, entre 2006 e 2010, realizar aportes financeiros à empresa para suprir investimentos, evidentemente, somente o governo da época pode lhe dar essa posição. No caso específico daquilo que fui convidado, a minha missão dentro da CELG foi de reestruturá-la, e penso que consegui estabelecer todas as linhas programáticas para que ela continuasse estatal e para que ela iniciasse o seu processo de recuperação. Isso foi reiterado por mim diversas vezes em todos os pronunciamentos que tive a oportunidade de fazer, não só a este parlamento, como a imprensa e a sociedade de modo geral. Senhores, gostaria de pedir para que nós ficássemos atentos à pauta, que é a federalização, na verdade a privatização da CELG para a Enel, e no caso o ex-governador José Elton está aqui para poder explicar o que ele pode conhecer da empresa, e a gente está fazendo algumas perguntas aqui que talvez não tenham muito a ver com o tema. É claro que tem a ver, mas não é de domínio dele a resposta, no caso 2006, 2005, 2004. Encaminho para o deputado, antes de encaminhar a palavra para o deputado Rafael, eu vou encerrar as inscrições neste momento. Algum outro deputado quer fazer uso da palavra? Então, estão encerradas as inscrições, estão inscritos o deputado Rafael, Chico Cageli, deputado Tales, deputado Amauri. Mas nenhum quer usar da palavra, então estão encerradas as inscrições. Encaminho para o deputado Rafael Gouveia. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar o ex-governador Zé Elton, prazer revê-lo. Cumprimentar todos os deputados, colegas que aqui estão, toda a imprensa, TV Assembleia que nos acompanha aqui na CPI da Enel. Ex-governador Zé Elton, a grande questão nossa, pelo menos a minha grande motivação de estar aqui participando da CPI da Enel, é a grande cobrança que nós viemos recebendo de todo o estado de Goiás pela má qualidade do serviço prestado por esta empresa que hoje controla o setor energético do nosso estado. E eu tenho buscado aqui por diversas vezes tentar entender o que acontece com esta empresa, que vem aqui como esse gráfico que está aí, apresenta números de investimentos, de todo o trabalho que vem realizando, e isso não reflete na realidade do cidadão, chegando ao ponto de nós aqui dizermos que de fato nós estamos com saudade da CELG. E posso dizer isso porque meu pai também foi funcionário de carreira da CELG e acompanhei por um tempo todo o trabalho, e isso de fato acontecendo. O senhor que passou pela presidência da CELG por um ano, o que no entendimento do senhor acontece que a Enel vem aqui e nos apresenta que aumentou em 3,5 vezes mais investimentos na empresa, e esse resultado hoje parece que é pior do que apresentado pela CELG na época ainda que era
é uma estatal. E se no ponto de vista do senhor, de fato, o serviço que a CELG prestava à população é melhor do que o serviço que a Enel presta hoje? Seria só esses dois questionamentos e, mais uma vez, agradecer a disponibilidade do senhor de estar aqui respondendo às dúvidas e os questionamentos dessa casa, que de fato representa o povo do nosso Estado. Suficiente, deputado? Para as respostas do ex-governador José Hélito. Muito obrigado, deputado Rafael. Bom, eu penso que a Enel deve estar atuando dentro das regras que regem o mercado, que são estabelecidas pela ANEEL. Eu sempre me preocupo muito com segurança jurídica, talvez pela minha formação. Acho que é muito perigoso quando você começa a rediscutir aquilo que foi devidamente pactuado, aquilo que está estabelecido em documentos públicos, aquilo que foi acordado entre as partes. Obviamente, os termos do acordo, os termos da privatização, os termos documentais daquilo que foi pactuado devem ser cumpridos à risca por ambas as partes, sob pena daquelas sanções estabelecidas nos contratos. E aí ganha relevo essa CPI. Porque o objetivo dessa CPI, que o senhor colocou muito bem, é garantir ao cidadão a oferta de qualidade do serviço. Uma empresa que era estatal, foi transferida à iniciativa privada, e a partir daí você tem um cenário de dificuldades. Mas é claro também que ninguém aqui joga para a plateia. O setor elétrico, você não reestrutura ele em 1, 2, 3 anos. Demanda investimentos de longo prazo. Você tem necessidade de estabelecer políticas constantes de investimentos de modo a garantir melhorias. Eu observo, por exemplo, os indicadores de DEC e FEC, que são os indicadores que mensuram a qualidade do serviço ofertado por concessionárias de energia elétrica. Se você for observar, nós temos uma melhoria no que diz respeito ao FEC. Lenta, mas uma melhoria. Com relação ao DEC, nós temos hoje um cenário pior que nós tínhamos em 2011. Todavia, nós observamos que de 2017 para 2018 houve uma melhoria significativa nesse indicador. Se essa curva vai se manter nesse nível, garantindo a melhoria consistente para a população, cabe justamente aos órgãos de fiscalização, a AGR, a ANEEL, fazer a sua avaliação constantemente, como é feita. Afinal de contas, no Brasil, ele se optou por um modelo de agências reguladoras. Esse é o modelo nacional, que foi construído tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual. Portanto, eu vejo que os investimentos devem ser realizados, que aquilo que foi pactuado deve ser cumprido, e essa comissão tem justamente esse objetivo: garantir a segurança jurídica nas relações feitas. Afinal de contas, o Estado não pode se notabilizar como alguém que quebra contrato por obra de vontades políticas ou de interesses outros, mesmo porque, caso contrário, nós teremos a possibilidade de ver o próprio Estado respondendo por quebra de contratos. Agora, isso não impede o que essa CPI está fazendo, que é justamente estabelecer rígido controle da oferta de qualidade e do cumprimento daquilo que foi pactuado. Portanto, enxergo essa questão dessa forma com muita naturalidade. Encaminho a palavra para o deputado Chico KGL para fazer suas perguntas. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Obrigado, governador Zé Hélito, por estar aqui. Quero cumprimentar todos os colegas aqui, deputados, todos que estão aqui presentes e aos que nos assistem pela TV Assembleia também. A minha pergunta, governador, solicito que o ex-governador José Hélito apresente a esta CPI o relatório detalhado por área dos investimentos feitos pela gestão durante os 8 anos que o ex-governador esteve na administração de Goiás, na infraestrutura de crescimento da CELG-D. E também quero aqui entregar 2 requerimentos, né, solicitando ao ex-governador que seja enviado o expediente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para que envie balanço energético de Goiás no ano de 2018, para compor o acervo investigativo da CPI da Enel. Também requer a juntada dos balanços energéticos de Goiás de 2017
em anexo para compor o acervo da CPI da Enel durante a nossa permanência aqui. Era só isso, quero agradecer e muito obrigado. Devolvo a palavra. Deputado Chico, eu queria sugerir a Vossa Excelência, os requerimentos estão sendo aceitos para ser deliberados, a pergunta que Vossa Excelência fez ao ex-governador do relatório detalhado dos investimentos, para fazer também via requerimento, que aí ele poderia informar do que ele tem consciência nesse período, e o outro governador do PSDB, que é o Marconi Perillo, também encaminhasse por escrito dos outros 7 anos. Então, sugiro a Vossa Excelência para fazer via requerimento e encaminho ao ex-governador José Elton, que faça suas considerações. Senhor deputado Chico KGL, gostaria só de destacar que vai ser impossível fazer a apresentação deste documento solicitado por Vossa Excelência, mesmo porque no ano 2011 a CELG permaneceu estatal sob o controle do Estado de Goiás, portanto, não há dificuldade nenhuma em fornecer todos os dados relativos ao ano 2011. Nos anos de 2012 à frente, o senhor deve dirigir esse encaminhamento à Eletrobras, que era a controladora da empresa, que tem todos os dados relativos aos investimentos realizados na empresa, e não mais o Estado de Goiás era o controlador da empresa naquele momento. Portanto, seria o requerimento daquilo que é impossível a esse gestor fornecer. Mas, de qualquer sorte, em relação ao ano 2011, eu posso deixar o relatório sintético aqui e depois posso passar, caso o senhor entenda que há necessidade de algum complemento, todas as informações necessárias para o esclarecimento daquilo que o senhor deseja ter em relação a essa matéria. Caminho ao deputado Thales Barreto para fazer suas considerações. Obrigado. Alô? Obrigado, presidente Henrique. Parabéns pela presidência, pela condução dos trabalhos dessa CPI. Saudo todos os parlamentares. Cumprimentar o nosso ex-governador, doutor José Elton, aqui presente, ao seu lado, carinhosamente, doutor Tito, promotor de justiça, histórico, com grande dedicação a Goiás. Seja sempre bem-vindo aqui. Doutor José Elton, quando o senhor falou quebra de contratos, eu até nessa casa teve uma postura, de certa forma, forte em relação a isso, porque um parlamentar apresentou um projeto mudando as regras da época que foi feita o leilão da CELG. Eu sei, lembro, porque a CELG tinha muitas dificuldades. No primeiro leilão, ele deu vazio, não deu sem ninguém. Posteriormente, por quê? Porque tinha os passivos trabalhistas, né? E foi estabelecido numa junta, numa comissão, eu não sei de que forma, onde 30%, até 30% do seu ICMS poderiam servir para poder, como fosse um crédito otorgado, para poder abater nas dívidas trabalhistas. Eu acho que ano passado a Enel pagou, se eu não me engano, 5% sobre isso, mas tem um limite até 30%. E sabemos que as dívidas trabalhistas da CELG são imensas, são imensuráveis até. Esses valores vão estar lá. E o senhor viveu isso. Se não fizesse, eu queria saber uma pergunta bem clara, objetiva. A primeira pergunta: se não fizesse isso, conseguiria vender a CELG? Primeira pergunta. 2, a Eletrobras, ela também era uma parceira desde 2012, como foi dito aqui. Aí o governo de Goiás só fica ele responsável por esse passivo trabalhista? Por que que a Eletrobras, que também teve a sua fatia na venda da CELG, e não teve, e não vai ter nenhuma responsabilidade trabalhista nisso? Tem hora que a gente não entende. Qual que o senhor, até independente de ter sido 2011, mas foi parceiro também do nosso governo anterior, e aqui eu defendo constantemente, mas esse tema, por exemplo, o senhor falou de quebra de contratos, nós fizemos uma quebra essa casa, o parlamentar apresentou, foi votado, né, e foi retirado, já foi promulgado até, né, e a gente sabe que foi um mecanismo até do governo atual. Na visão do senhor, por quê? 2 perguntas. Teria como vender a CELG naquele período sem esse tipo de acordo? Primeira pergunta. E a segunda pergunta: por que a Eletrobras também não fez parte desse passivo? Porque aí nós estamos contabilizando, né? Mesmo um período que ela teve à frente também da própria administração da CELG.
Para respostas, o ex-governador José Elton. Muito obrigado, senhor deputado Thales Barreto. É importante, inclusive, esclarecer essa matéria. Evidentemente, eu não participei do processo de privatização da CELG, mas estou inteirado em relação a essa matéria. O senhor se refere ao FUNAC, que foi constituído como forma de poder proteger a operação negocial entre as partes de fato supervenientes ao fechamento da operação de venda. Acho que dificilmente a CELG poderia ter êxito no seu processo de alienação para o setor privado se não tivesse cláusulas dessa natureza no seu contrato, estabelecidos por lei aprovada, inclusive, por essa Casa. Quero destacar que há o equívoco de estabelecer que o FUNAC foi tido como algo para resguardar passivos da empresa. Não só passivos, mas ativos também. E ativos importantes da empresa, no qual o Estado será beneficiário caso esses ativos venham. Então você protege sobre os dois ângulos essa questão, sobre o ângulo da compradora e sobre o ângulo do Estado. Por exemplo, nós temos uma demanda grande que tramita no Supremo Tribunal Federal há anos, que deve estar em fase de julgamento, que diz respeito ao processo da Codemim, que pode envolver bilhões de reais. Se não tivesse cláusula como essa, caso o governo do Estado seja vencedor, esses recursos poderiam ficar todos à disposição da empresa compradora. Então, na verdade, esse fundo foi criado como uma forma de proteção e equilíbrio da ação governamental e dos resultados de fato supervenientes, que poderiam se consolidar, como poderiam não se consolidar, não só relativos a operações ou encargos trabalhistas, como também a créditos que eventualmente o governo teve e veja vencedor. Então, todo esse contexto, esse arcabouço foi feito, claro que foi desenhado pelo governo federal, evidentemente, a Eletrobras comandou o processo de privatização, mas ouvindo o mercado. Tanto é que o senhor fez referência aí, que na primeira tentativa, no primeiro leilão de venda da empresa, foi deserto, não apresentou empresa. Portanto, o conceito estabelecido nessa questão foi justamente esse, a proteção de todos os entes participantes da operação. Mas quando eu faço referência, a minha preocupação com quebras de contrato, eu não fiz referência a um fato específico, a esse fato específico em si. Eu faço referência a todas as ações governamentais, sejam feitas pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, na medida em que ela baliza as relações de investimentos, especialmente pelo setor privado. Você imagina, num momento como o Brasil, como hoje, o Brasil busca atrair investimentos. A ministra da Agricultura hoje está na China buscando ampliar mercados para o agronegócio. Nós temos hoje ministros espalhados no mundo inteiro buscando abrir perspectivas. Eu tenho certeza que o governo do Estado trabalha com a perspectiva de trazer empresas para o Estado para gerar emprego, gerar renda, melhorar as divisas do Estado. Se você tem um cenário onde o Estado se notabiliza por quebrar contratos, evidentemente vai ter uma dificuldade maior de atração de investimentos, com a consequência de perda de geração de empregos e estagnação econômica do Estado. São questões que são muito mais complexas que o fato em si debatido nessa CPI, que claro que tem um relevo muito importante para o processo de desenvolvimento do Estado, mas que deve sempre balizar as ações governamentais. Eu não consigo compreender um ente governamental que não consegue honrar com aquilo que ele pactua. Acho que isso é importante, que você esteja sempre em mente para construir. Eventualmente, isso não impede a negociação de determinados termos, o acordo, ou sentar à mesa, ou discutir os termos, ou o que faz essa CPI, repito, exigir o cumprimento adequado daquilo que foi pactuado. Porque aí não é quebra de contrato, aí não é quebra de contrato, aí é a adimplência contratual que está incerta no processo de privatização. Encaminho a palavra para o deputado Amauri fazer suas colocações. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde. Bom dia. Ex-governador José Wellington. A CELG, para ser vendida, o governo assumiu uma dívida de quase 5 bilhões de reais. Deu a isenção à Enel de quase 30 anos, o que foi um ótimo negócio para essa empresa e um péssimo negócio, a meu modo de ver, para o estado de Goiás. Não teria sido melhor, ex-governador, o governo qual o senhor fez parte, na época, o então governador Marconi Perillo, ter tentado investir em uma empresa que era nossa, ao invés de vendê-la da forma que foi vendida? É a primeira pergunta. Segundo, o dinheiro da venda, na época que já existia esse boato, eu era prefeito, e foi dito que seria
repassado em obras aos municípios. O que não aconteceu, pelo menos no município de Piracanjuba, não foi um centavo para lá. Eu queria perguntar ao senhor, para onde foi esse dinheiro? E é uma pergunta que todos os deputados aqui, pelo menos uma grande maioria, fazem. Para onde foi esse dinheiro? A Enel também assinou um contrato de direito e obrigação com o Estado de Goiás. Ela pegou o direito e pôs no bolso. E pegou as obrigações e não as cumpriu, que eram obrigações de investimentos e crescimentos, que ela não fez. Eu queria perguntar ao senhor o que o seu governo fez para que obrigasse essa empresa a cumprir um contrato. Motivo qual essa casa, pelo não cumprimento, pela falta de investimento que foi feito, e qual hoje o povo goiano padece pelo desserviço que essa vergonhosa empresa vem prestando ao Estado de Goiás, desrespeitando o povo goiano, o empresário goiano, o produtor rural principalmente. O que o seu governo fez aí? Foram quase, mais, se eu não me engano, quase 2 anos de contrato vigentes, e que ela não cumpriu os termos de crescimento, porque todos os gráficos que ela trouxe aqui, me desculpe, são mentirosos, porque o que ela trouxe e mostrou para esses deputados e para essa CPI é um crescimento que só ela vê. O povo goiano não vê isso, pelo desserviço prestado, pela falta de atendimento. Então eu queria perguntar ao senhor o que foi feito de cobrança do seu governo e até mesmo de punição a essa empresa que tinha um contrato de obrigação, e volto a dizer, nós temos propriedades rurais, eu já fiquei 3, 4 dias sem energia na minha propriedade, o que não acontecia na época da CELG, o que não acontecia. E eu me lembro muito bem que eu vim cobrar uma obra da CELG, e eu sentado numa mesa com alguns diretores da CELG, eu fui e disse o que está acontecendo com a CELG, que sempre foi uma grande empresa, e ultimamente ela está deixando a desejar. Parece que o governo, com essa conversa de querer vender a CELG, estão tentando desacreditar a CELG para poder mostrar ao povo goiano que é melhor vender a CELG. Todas as pessoas que estavam sentadas naquela mesa, que faziam parte da CELG, disseram exatamente isso que está acontecendo. O Estado não está investindo, e me parece, e realmente essa é a intenção, é desacreditar essa empresa para podê-la vendê-la por uma ninharia. E foi por esse preço que ela foi vendida, visto que o governo assumiu uma dívida milionária, deu uma isenção bilionária a uma empresa que não vem cumprindo o seu contrato. E por esse motivo, essa casa sim vem levantando a hipótese de cortar todos os benefícios e isenções que essa empresa recebeu do Estado pelo não cumprimento do contrato. Era só isso, senhor ex-governador. Para a resposta, José Elton. Bom, muito obrigado, senhor deputado Amaury, pelos questionamentos feitos. Queria destacar a Vossa Excelência que acho que respondi todas essas perguntas logo no início da sessão. Depois eu peço a Sua Excelência o Presidente, se for possível, encaminhar as notas taquigráficas ao senhor deputado. Mas, de qualquer forma, eu gostaria ainda de fazer alguns comentários acerca daquilo que o senhor faz a indagação. Primeiro, em relação a eventuais perdões, eventuais prazos e tal, esses números estão estabelecidos em contratos, esses números estão estabelecidos em documentos formais. Eu, evidentemente, não tenho conhecimento sobre esses documentos formais, portanto, não vou tecer comentários sobre aquilo que não participei e efetivamente não encaminhei. É importante que essa casa, inclusive, pegue os dados corretos, e aqui eu vejo o doutor Lúcio Flávio, que é procurador da empresa, que ele pode repassar com certeza esses dados, ou a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ou a própria Eletrobras pode, eventualmente, esclarecer pontos obscuros sobre essa questão. Me parece que essa matéria foi exaustivamente debatida dentro dessa comissão e deve assim ser feito. Com relação às obras do município, a destinação dos recursos, me perdoe, Vossa Excelência, eu queria destacar que essa matéria está regulada por decreto governamental.
O decreto governamental de número 9.064, de 5 de outubro de 2017, estabelece toda a destinação dos recursos derivados da empresa. Recentemente, o ex-governador Dr. Marconi Perillo emitiu uma nota destacando e reafirmando aonde foi aplicado cada um dos recursos oriundos do processo de privatização da empresa. Essa casa pode, evidentemente, ter acesso a essa nota, porque é uma nota pública que foi estabelecida, e ao decreto que estabelece quais ações. Por exemplo, o decreto previa lá a estrada de Colinas do Sul a Alto Paraíso, no sítio de São Jorge. Essa estrada está pronta, inaugurada, uma belíssima estrada. E um conjunto de ações que foram feitas. Me perdoe, com relação ao aporte em obras dos municípios, essa destinação de recursos nunca foi derivada de recursos da CELG. Ela compunha parte do Tesouro do Estado de Goiás, através do programa Goiás na Frente, naquilo que diz respeito de apoio aos municípios no convênio sui generis, que era realizado entre o governo do Estado e os municípios, para a realização de obras em cada um dos municípios. Cada prefeito é que definia quais seriam suas obras. Tais recursos eram originários do Tesouro do Estado e não da alienação da CELG no que diz respeito a aporte aos municípios. Então, gostaria de deixar claro, e o documento é público, claro que Vossa Excelência pode ter acesso, tanto a nota do ex-governador Marconi, que define e esclarece ponto a ponto a destinação, quanto ao decreto governamental que balizou todos os dispêndios com recursos da CELG. As obrigações da Enel, aí eu fiz questão de fazer referência já por reiteradas vezes aqui, eu acho que essa CPI está justamente buscando isso, com que a empresa cumpra, isso é papel deste Parlamento. Quais serão as deliberações que o Parlamento irá tomar? Naturalmente, eu não tenho competência para tratar dessa matéria, cabe a esta Casa definir quais são as conclusões que terão ao final da CPI e as medidas que irão tomar ou sugerir aos órgãos próprios tomar. Portanto, eu acho que no papel de buscar sempre o melhor para o poder público, essa Casa, esse Parlamento, está fazendo o seu desiderato, fazendo as suas ações pertinentes, buscando e principalmente ouvindo a todos com suas explicações, com suas questões técnicas, para formar o seu convencimento e, a partir daí, deliberar aquilo que entender por bem. Agradeço ao ex-governador José Elton. Gostaria de liberar Vossa Senhoria das suas obrigações, agradecer a presença dessa comissão, atendendo o requerimento do deputado Alisson, e gostaria de encaminhar aos membros da comissão se há algo mais a ser tratado, se há uma apresentação de matéria ou algo mais a ser tratado. Presidente, questão de ordem aqui, eu tenho 2 requerimentos para serem colocados em apreciação pelos pares. Foi muito importante, queria agradecer mais uma vez a presença do ex-governador Zé Elton. Essa CPI, num determinado momento, começou a ser divulgado, principalmente pela imprensa, de que poderia se tornar uma CPI extremamente politizada, mas o tempo todo a nossa preocupação é o contrário, de que ela seja realmente técnica e que ela resulte, ex-governador, realmente numa mudança de comportamento da empresa, porque hoje o cidadão realmente ele fica meio que refém dessas questões de decisões políticas do passado, porém a empresa hoje está aí, ela faz parte de uma realidade e as pessoas querem que ela mude comportamento e, por enquanto, o ritmo tem sido muito lento de mudança do comportamento da empresa. Durante a fala de Vossa Senhoria, eu percebi realmente a importância de verificar, de convocarmos outras pessoas para poderem falar aqui, presidente, porque o ex-governador Zé Elton falou sobre a questão da galinha de ovos de ouro, que é a Cachoeira Dourada. Aqui a venda de Cachoeira Dourada realmente resultou no início de um fracasso da empresa CELG. Então, acho necessário e pertinente convocarmos aqui os ex-governadores Maguito Vilela e Iris Rezende para poder explicar o processo todo que foi lá no começo do erro, onde começou a resultar no processo de fracasso da empresa CELG. Então, tem 2 requerimentos para serem apreciados, de convocação de Maguito Vilela e do ex-governador Iris Rezende. Senhor presidente, questão de ordem, presidente. Deputado Thiago Albernaz. Presidente, faço uso da palavra apenas para cumprimentar o ex-governador e amigo José Elton pela atitude republicana, disciplinada, ordenada e com muito conhecimento que traz a essa CPI, juntamente com o amigo Tito, que faz a companhia aqui da presente mesa, para que essa CPI, de fato, venha representar os interesses da sociedade. Estamos aqui mobilizados enquanto parlamentares, buscando dar representatividade a um sentimento de rua. Hoje, a falta da insuficiência gerada por parte da prestação de serviço faz com que tenhamos a necessidade de discutir esse momento. E você traz conhecimento, traz esclarecimentos de forma muito republicana e estadista da sua parte também, na qual eu quero, em nome de todos os nobres deputados que aqui estão, cumprimentar a sua pessoa pela disposição e disponibilidade de estar conosco nessa manhã, trazendo elucidações a todo o povo goiano
diante a um assunto que é tão pertinente à casa de todos os pais e mães de famílias em nosso estado de Goiás. Parabéns e obrigado pela oportunidade, presidente. Senhores, vamos fazer a votação, então, do requerimento do deputado Chico KGL, que requer que seja enviado o expediente da Secretaria Estadual do Meio Ambiente para que envie a esta comissão parlamentar a juntada do Balanço Energético de Goiás, BEGO 2018, para compor acervo investigativo da CPI da Enel. Está em discussão o requerimento. Encerrada, em votação. Encerrado, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores, há também mais dois pedidos, dois requerimentos do deputado Alisson Lima. Um requerimento pedindo a convocação do ex-governador Maguito Vilela e outro do prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado. Eu coloco em discussão para discutir ou pela ordem? Coloco em discussão o requerimento que faz a convocação do ex-governador Maguito Vilela. Está em discussão para discutir o deputado Tião Caruso. Também quero parabenizar. Deputado Sebastião Monteiro. Guimarães Filho. Eu quero parabenizar também o nosso vice-governador pela forma clara, transparente que ele colocou. Agradecer a presença do Tito. Nos honra muito sua presença, Tito. E dizer o seguinte, esse requerimento, a casa já foi alvo de discussões sobre a CPI da CELG, sobre a venda de Cachoeira Dourada. Entendeu? Mas, inclusive, eu acho ela um pouco vaga. Mas, já que o colega está convocando, e já convocou outros que têm muito menos a ver, então eu vou votar a favor. Só mais uma vez agradecer a todos, pedir licença para me retirar. Muito obrigado a todos. Senhores, continua em discussão o requerimento. Eu também acredito que, da mesma forma como convocamos José Elton Marconi, não achava necessário, também não acho necessária a convocação de Maguito Vilela e Iris Rezende Machado, mas não cabe a mim votar, cabe a mim impor para votar e os senhores decidirem. E ainda está Presidente, em discussão. posso falar? Uma questão de ordem. Quer discutir o requerimento? Posso discutir. Quero discussão, deputado Alisson. Eu discordo de Vossa Excelência, presidente, no sentido de que houve uma convergência no começo, uma convergência foi mais verbalizada, foi mais política, mas houve. E Vossa Excelência sabe que houve, nós temos que reconhecer isso. Dois pedidos de CPIs paralelos transitando pela casa, e aí eu acabei abrindo mão da abertura daquele processo de CPI da CELG para poder convergir com Vossa Senhoria, Vossa Excelência, na CPI da Enel. Então, para poder até chegar no entendimento, porque tem muita informação que destoa, a Enel vem apresentar gráficos que podem ser desqualificados por parte dos ex-governos, então acho que é importante a gente entender todo o processo histórico que culminou nisso tudo. Então, para mim, é muito importante, sim, acredito, para a sociedade entendermos aí o que foi que aconteceu lá atrás. Eu entendo perfeitamente. O senhor tem seus questionamentos, suas dúvidas, e está em discussão o requerimento. Encerrada a discussão, está em votação. Lembrando, os deputados aptos a votarem são o deputado Alisson e Chico KGL, que se fazem presente no plenário. Está em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, os contrários manifestem-se. Aprovada a convocação do ex-governador Maguito Vilela. Está em discussão o requerimento que convoca o prefeito de Goiânia, ex-governador Iris Rezende Machado. Encerrada a discussão. Você vota contrário do Iris? Está em votação o requerimento que convoca o ex-governador e prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Encerrada a votação, os favoráveis ficam como estão, os contrários se manifestem. O senhor tem que se manifestar caso vote a contrário. O meu voto é contrário. A favor. Meu contrário então, à convocação do governador Iris. Faz mais de 30 anos. Foi feito um voto favorável, deputado Alisson, um voto contrário, deputado Chico KGL. Eu e o deputado Rafael Gouveia, na verdade, somos o mesmo voto. E eu, para desempatar, voto contrário. Então, está rejeitado o requerimento. Não havendo mais nada a tratar, encerramos a presente reunião e voltaremos a convocar outra mediante memorando.